Olá, tudo bem por aí? Nessa aula, nós vamos estudar mais aprofundadamente sobre o predicado verbo nominal. Na outra aula postada, vocês estudaram sobre os tipos de predicado. Nessa aula, especificamente sobre o predicado verbo nominal, em que acontece o fenômeno de nós termos dois núcleos, ou seja, duas palavras importantes que não podem faltar no predicado, o verbo e o nome. Esse nome é que nós vamos especificar nessa aula, que são os predicativos do sujeito ou do objeto. O predicativo do sujeito é aquela característica específica do sujeito. Vai se referir especificamente ao sujeito, tá? É o elemento do predicado que se refere ao sujeito. Entre eles, há um verbo de ligação ou não. Vejam bem esses exemplos. A terra é redonda. Redonda é uma característica que se refere ao sujeito da oração a terra, ligados aqui por um verbo de ligação. Redonda, então, é o predicativo do sujeito. A sala está cheia. A sala nessa oração é o sujeito da oração, está cheia é o predicado. Cheia, vejam que é uma característica que se refere ao sujeito da oração, a sala. E está aqui não funciona especificamente como um verbo de ligação, mas como um verbo de ação, tá? Pode ser ou não um verbo de ligação que liga ao predicativo do sujeito. No terceiro exemplo, nós temos Joana anda doente. Percebam que o verbo andar aqui indica o estado de como Joana anda. Então, também eu tenho o estado ou a característica do sujeito. Então, nesses três casos aqui, em redonda, cheia e doente, eu tenho palavras, características, estados que se referem especificamente ao sujeito da oração. Por isso, eu chamo de predicativo do sujeito. Fique bem atento, porque nem sempre esses predicativos aparecem nessa ordem, como vimos nesses exemplos anteriores. Pode ser que eles venham antes, depois do verbo, depois do sujeito, tá? Como acontece nesse exemplo. Altos são os montes da Transmantiqueira, belos os seus rios, calmos os seus vales, e boa é sua gente. Percebam que eu tenho os montes da Transmantiqueira é o sujeito da oração. E os predicativos do sujeito, desse sujeito, um vem antes, altos, outros vêm depois dele. Belos, calmos, boa. Tá? Então, o predicativo pode estar antes do verbo e do sujeito e depois dele também, como normalmente acontece. Já o predicativo do objeto é o termo da oração que atribui uma característica não ao sujeito, mas ao objeto. Lembra o que é objeto? É o complemento do verbo. Esse verbo pode ser transitivo ou intransitivo. Vejam um exemplo. O juiz julgou o réu culpado. O juiz, nessa oração, é o sujeito. Julgou o réu culpado é o predicado da oração. Julgou quem? O réu. Então, tem um verbo que pede complemento, sem preposição. Então, o réu é o objeto direto desse verbo. Aí, a palavra culpado refere-se a quem aqui? Percebam bem, é a juiz ou ao réu? Ao réu, exatamente. Então, por isso, eu tenho uma característica do objeto e não do sujeito. Nesse caso, eu tenho um predicativo do objeto. Eu tenho um verbo significativo e eu tenho um predicativo do objeto, que caracterizam esse predicado como verbo nominal. Segundo exemplo, mantenha a cidade limpa. Mantenha é o verbo transitivo direto, a cidade é o complemento desse verbo transitivo direto, por isso ele é um objeto direto. Limpa é a característica da cidade, que é o objeto, complemento do verbo. Então, eu tenho também aqui um predicativo do objeto. Um terceiro exemplo, um capricho da sorte tornou o impossível possível. Quem é o sujeito da oração? Um capricho da sorte. A partir de tornou impossível o possível, eu tenho o predicado.
Tornou é o verbo transitivo direto. Tornou o quê? O impossível é o objeto direto. Então, a palavra possível aqui refere-se a impossível. Então, eu tenho aqui um verbo, um predicativo do objeto. Estão entendendo? O predicativo do objeto é raro, mas pode referir-se a um objeto indireto, em raros casos, como nesses dois exemplos aqui. Chamei-lhe de covarde. Chamei-lhe. O lhe é um pronome oblíquo que sempre vai exercer a função de objeto indireto. Então, eu tenho aqui um objeto indireto. Não confundam, porque eu não posso ter dois complementos indiretos para o verbo. Se o lhe é o objeto indireto, o de covarde é o predicativo do objeto, que se refere a lhe, tá? Ao objeto indireto. Segundo caso, gosto dela alegre. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Então, dela aqui, eu tenho a combinação da preposição de, mas o pronome ela que vira dela. Então, tem uma preposição inerente aqui, presente aqui. Certo? Então, eu tenho um objeto indireto. Alegre, logo, vai referir-se a dela, funcionando como predicativo do objeto. Ok? Só relembrando, o predicado verbo nominal, então, vai ser aquele predicado misto, em que as informações se concentram em dois elementos. Primeiramente, no verbo lexical, que pode ser transitivo ou intransitivo, e no predicativo do sujeito ou do objeto. Dessa forma, o predicado vai apresentar dois núcleos, o verbo e o predicativo, do sujeito ou do objeto. Então, vai funcionar assim. Predicado verbo nominal. O menino chegou ao colégio machucado. O menino, nessa oração, é o sujeito. Chegou ao colégio machucado, eu vou ter dois núcleos nesse predicado. Chegou, que é o núcleo verbal, e machucado, que é o núcleo nominal. Percebam que machucado refere-se ao sujeito. Então, eu tenho aqui um predicativo do sujeito. O predicado, então, é verbo nominal, certo? E no segundo caso, os proprietários consideraram a proposta razoável. Nessa oração, os proprietários funcionam como sujeito. Consideraram a proposta razoável é o predicado verbo nominal. Por que verbo nominal? Porque eu tenho um núcleo verbal, consideraram, e eu tenho um núcleo nominal, que é o predicativo do objeto, tá? Aqui na edição ficou errado. Organizem aí, percebam que aqui eu tenho um predicativo do objeto e não do sujeito, porque razoável refere-se ao objeto direto à proposta, não é isso? Não ao sujeito. Consideraram a proposta razoável. Razoável é a proposta. Então, é a característica do objeto direto, portanto, predicativo do objeto, certo? Então, os tipos de predicado e seus verbos. Um quadro resumo para vocês. O predicado verbal, no predicado verbal, eu terei apenas verbo significativo. No predicado nominal, vou ter como núcleo um predicativo ligado normalmente por um verbo de ligação ao sujeito. E no predicado verbo nominal, eu terei um verbo significativo e um predicativo, sendo do sujeito ou do objeto. Alguns exercícios para fixar, para complementar. Paralisem a tela e façam. Essa aula é só para complementar as outras aulas anteriores que eu acabei de postar, tá? Tem um exercício no anexo, façam, só para fixar esse aprendizado de hoje. Espero ter contribuído. Obrigada pela atenção. Forte abraço.